saber como que você começou a sua carreira. Ai, a minha carreira, ela começou por esse desejo louco que eu tenho dia a dia de querer inovar e aparecer com alguma coisa útil e sempre com alguma coisa inovadora. Lá atrás eu comecei com 14 anos, eu tive vários inícios e retrocessos, até eu entender o que é empreender e até os meus pais deixarem eu fazer as loucuras. Então eu já tive várias funções empreendedoras lá atrás. Com 14 anos eu comecei vendendo bolos e uns quitutes. Minha mãe ficava extremamente preocupada porque eu saía pra rua e voltava com dinheiro, ela não entendia de onde surgia aquele dinheiro. Era o bolo que a empregada fazia, eu fatiava e vendia. Depois eu fui pra fase de estamparia. Como eu gostava muito de moda, de ver em televisão, em revista, eu tentava levar aquilo e ganhar uma graninha com as minhas amigas da escola. Era bem legal. Foi assim que eu comecei. Depois que eu comecei a cursar, entrei na universidade, comecei a fazer várias faculdades e voltava a fazer. Eu tive uma oportunidade profissional uma vez, numa palestra. Nessa sequência eu tive passagem por televisão, Globo, SBT, muito nova, então fazia desde a parte de produção, a parte de comunicação com o artista, até que eu falei assim, gente, tá muito pauleira, era muito puxada essa questão de televisão, e eu via muitas pessoas me procurando, hoje a gente chama de freela, né? Naquela época, tipo, ninguém queria freelar, todo mundo, o sonho era ter um emprego fixo, né? A CLT, aquilo, não sei o quê. E foi assim, né? Eu fui começando a ter demanda de pedidos paralelos. E eu vi que essa demanda de pedidos paralelos na minha vida profissional, financeiramente, me brilhavam mais os olhos. Quando eu resolvi empreender. Mas não foi fácil. Hoje eu tô aqui, são mais de 10 anos, mas com muitos choros, com muita dificuldade, mas com um prazer enorme. E acho que agora eu acho que eu tô no começo de uma carreira profissional mais consolidada. Qual o maior desafio de ter que lidar com tantas pessoas diferentes dentro da agência? Ser humano. O maior desafio é você lidar com o ser humano. São várias mentes, várias formas de interpretação e vários conceitos de caráter e respeito. Então, enquanto você trabalhar com uma pessoa que entende que aquilo é trabalho, você vai sempre ter uma dificuldade. Quando você trabalha com uma pessoa que entende que tem uma visão empreendedora e que aquilo, ela enxerga como aquilo um crescimento profissional, você está na mesma vibe, aquilo flui um amor e aquilo explode um resultado que todo mundo, não importa o nível da hierarquia, todo mundo sabe que assinou aquilo e aquilo é o maior presente de todo mundo. Isso é o que mais me motiva. É buscar os valores de cada pessoa que venha trabalhar com a gente, tentar ver a mesma sintonia desses valores como pessoa e como profissão e trazer isso numa bagagem e dividir isso sempre com respeito para formar esse grupo que a gente tem hoje. E do que você faz, qual é a parte que mais te traz prazer dentro do seu trabalho? Que legal, né, essa pergunta. Ao mesmo tempo que me dá mais encheção de saco ao ser humano, é o que eu mais gosto de me relacionar. Eu lido com o público no meu dia a dia. E tem a parte chata, mas tem a parte que é que são convivência de valores. É o que me agrega profissionalmente. Então eu acho que eu tenho dos dois lados da balança, a parte positiva e a parte negativa, lidar com pessoas. E agora, para finalizar a pergunta, Ah, tá gostoso! para finalizar, eu quero saber de você, que é sempre um conselho para quem está assistindo. Se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho profissional, qual seria? Dói essa pergunta. O meu principal conselho, que eu prego isso no dia a dia para quem sempre trabalha com a gente e dentro da minha casa com as minhas filhas: se forma, se estuda, se forma e a partir daí
você enxerga um nicho profissional ao qual você vai amar e se dedicar. Não atropele as fases da sua vida. Eu atropelei muito as fases da minha vida, com esse meu instinto empreendedor que eu tenho desde pequena. Se eu tivesse tempo de aperfeiçoar isso com estudo mesmo, independente do que faculdade é pouco, hoje em dia a faculdade é pouco, mas se eu tivesse me dedicado mais a isso, eu acho que eu tinha acelerado da forma correta o que é uma trajetória profissional. Nossa, isso é uma lição de vida, porque a gente estuda e a gente às vezes não dá valor realmente naquilo que a gente tá fazendo. Eu também não dava. Então, mas se eu pudesse voltar, é a nossa fase. A gente tem várias emotions na fase da vida que você está, que é diferente da minha hoje. Mas eu me arrependo e é uma coisa que dói. Ainda, vamos pensar, sei lá, mais pra frente, se eu puder voltar à sala de aula, vai ser um sonho que eu tenho a realizar. Obrigada, Dani. Obrigada por ter recebido a gente aqui. Obrigada. Espero Obrigada, querida. que você consiga realizar o seu sonho. Então aperte o play e curta o backstage.